Além Pode deles, colocar o Edson numa saia justa aqui? Claro. pode? Edson, você acha que eles vão segurar essa informação por qual razão? Para que eles não vão querer apresentar? Se a gente não detém a tecnologia, não está usando a tecnologia para nada, ou tem que se submeter, eventualmente se tivesse esse monstro, teria que se submeter a alguns parceiros aí da OTAN, dos Estados Unidos, sei lá. Qual é a finalidade de reter essa informação? Primeiro porque o normativo, você tem uma classificação. Então tudo que é secreto, ultra secreto, tem lá aqueles Mas é só por burocracia, então. Só para cumprir a burocracia. Burocracia e também por conta de um acordo que existe entre o governo norte-americano e brasileiro desde 1942. Que existem, por exemplo, documentos, né, vamos dizer assim, de suspiros desse acordo no projeto Blue Book. Então achei algumas folhinhas que fala lá cooperação com o Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, e tem um outro documento da Embaixada que foi liberado a questão de alguns anos atrás, de um fato de recolhimento de um fragmento de um OVNI entre Santa Catarina e Paraná, e esse material foi levado depois para o CNAE, que fica lá em São José dos Campos, e o São José dos Campos encaminhou isso para a NASA. Está tudo descrito isso no documento da Embaixada norte-americana. Esse Entendi. documento eu detenho, né? Tenho esse documento, e assim, tem amigos também dentro... Não, desculpa o mau hábito de jornalista, tem que perguntar, né? Dentro de São José dos Campos, né? Que trabalham lá no CTA, DCTA, e nesse local aí existem áreas que são restritas, onde ficariam, vamos dizer assim, essas coisas relacionadas a metais, né, de OVNIs. Então, nossa área tecnológica, área 51 tecnológica, fica em São José dos Campos. Mas não tem desdobramento daí nisso. Não, vai tudo para os Estados Unidos, e em troca nós recebemos tecnologia de aviação de quinta geração, e ponto. Ou vez ou outra pega algum militar assim, que tem um destaque dentro da sua instituição militar, e coloca ele para fazer um treinamento, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Tem uma oportunidade um pouquinho melhor lá nos Estados Unidos para conhecer essas coisas, mas sempre que você adentra um universo desse, você é obrigado a se comprometer com o sigilo, né? É tudo normativo. Se a gente tem que criticar algo, são os normativos para que mudem em algum momento, se é que vão mudar. Eu não acredito, eu acho que eu vou morrer e vai continuar isso aí, porque os normativos de sigilo que nós temos é de 1977 e nunca mudaram. Então, dificilmente a gente vai ter uma mudança, a não ser que ocorra uma abertura parcial nos Estados Unidos nesse ano de 2025, e isso começa a resvalar no Brasil, e aí a gente siga pelo mesmo caminho, liberando algumas coisas. Mas não vai ser tudo, porque a ganância tecnológica em cima do fenômeno OVNI ela é muito grande. Então, quem deter essa tecnologia mais avançada e fizer engenharia reversa dela, certamente vai estar na frente, tecnologicamente falando, dos seus inimigos potenciais. Se for os Estados Unidos, vai ficar na frente da Rússia e da China. Essa já é uma opinião que foge do lugar comum da ufologia. Você perguntar para a maioria dos ufólogos, não, é porque a humanidade não está preparada, é porque vai subverter as religiões. Não, é burocracia. Burocracia mesmo. Então, assim, Marinha, ela tem muita coisa, infelizmente é muito difícil a gente conseguir algo, né, assim, mais substancial em termos de documentação. A gente tem casos muito bons, né, no Brasil. Por exemplo, a Operação Prato. Cara, são os melhores. Que teve um envolvimento americano. A Noite Oficial dos OVNIs, que também teve envolvimento americano. O caso Varginha e por aí vai. Sempre que a gente tem... O próprio caso Cláudio já tem o envolvimento americano também. E olha só o que eu achei. Hoje eu estava mexendo umas tranqueiras lá em casa e eu achei essa revista, que é a UFO Magazine da Inglaterra, do Graham Birdsall, né? Era um pesquisador, ele participou de alguns eventos aqui no Brasil, em Curitiba, com o Rafael Cury
patrocinava, e aqui ele traz 50 anos da ufologia, né, de 47 a 1997. Então, traz ano a ano o que foi acontecendo, né? E aí eu fui folheando tal. Quando chegou no ano de 1986, olha só que legal, tinha o caso da Noite Oficial dos OVNIs. Inclusive, se a gente olhar aqui atrás da foto do brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, a comunicação da embaixada, né? É uma comunicação do DIA, do Departamento de Defesa norte-americano, comunicando o caso do 19 de maio. Então, ou seja, mesmo numa literatura, numa revista estrangeira como essa aqui, a UFO Magazine, você tem o ano de 96 marcado esse caso brasileiro, né? E aí quando você chega em 96, olha só que interessante, eles marcaram o caso Varginha, aqui ó, caso Varginha também. Que é recém-acontecido, né? Que é recém-acontecido, aqui foi até 97. Mas 2 casos que já têm uma repercussão muito grande lá fora, internacional, né? Então, o Brasil, ele é importantíssimo nessa questão. Aliás, mas você levantou uma bola para falar da coisa aí falar do cético chato, né? Por que eu não sou exatamente cético? Porque não dá para ser, não pode ser cético chato, né? E hoje você tem uma linha, principalmente entre os divulgadores de ciência e tal. Às vezes eu fico brabo com o Sacani, rapaz. O Sacani é um ótimo para falar de astronomia, eu acompanho e tal. Mas quando ele se mete a falar de OVNI, cara, é umas coisas assim. Não é só cético, você pode ser cético, mas seja cético sabendo do que você tá falando. Eu lembro quando saiu a explicação de maio de 86, de um astrônomo famoso, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Ele saiu para falar, saiu alardeando nas principais mídias, falou: não, os pilotos perseguiram Vênus. Cara, a Força Aérea já tinha dado entrevista coletiva dizendo que tinha captado isso em radar. Você não capta. Ele falou que era o reflexo de Vênus na asa do avião. Você não capta um reflexo no radar. E aí mais, saiu outras histórias e tal. No caso de maio de 86, já tinha informação dessa carta da embaixada, quando depois, porque assim, a FAB, primeiro ela abriu geral, falou: nós não sabemos o que é, vai ter um relatório, essa aqui. Vai ter um relatório, vai ter isso, vai ter aquilo. Depois de um tempo não teve mais relatório nenhum, pararam de falar, inclusive pararam de admitir que tinha captado em radar. Mas quando ele deu a entrevista, ele já tinha conhecimento, já tinha entrevista, né, do comandante da Força Aérea de que tinha captado em radar e tinha tido visualização pelos pilotos. Visual e radar. Você não é reflexo, não é Vênus, não é uma estrela confundida. Então não dá para você chegar e afirmar isso. Depois, a FAB continuou negando. Nesse documento norte-americano, ele fala aqui, ó, 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil, né? Sobrevoou. Arrived. O Brasil na noite de 19 de maio. Chegou na noite de 19 de maio de 86. Entendeu? Aí você pega, assim, às vezes as opiniões de divulgador científico que vai falar sobre o tema e desconhece. Aí, por exemplo, quando foi feita a primeira audiência da AARO, lá, que é o organismo agora de pesquisa criado oficialmente para investigar os UAPs, né? O nome agora para UFO que os americanos estão dizendo. O relatório deles tinha vários objetos não explicados, né? Eles explicaram alguns. Aí tinha lá uma primeira página que tinha uma foto de um sprite, que é um fenômeno, um fenômeno meteorológico, e uma menção a raio-bola. E o Sérgio, é raio-bola, eu falei que é raio-bola, Cara, não, mas ele só está mencionando, é um das possíveis explicações. Então, assim, isso atrapalha, tanto quanto o crédulo. Oficial, teve um objeto em forma de cilindro que foi observado a baixa altitude em Fortaleza, por centenas de pessoas. Aquilo saiu no jornal. Né? Então não tem como ser sprite, não tem como ser raio-bola, que é um fenômeno que dura muito pouco tempo, né? Ele não dura muito. E recentemente até inventaram aí a
a teoria do plasmóide, né? Ela não é uma teoria ruim, essa teoria dos plasmóides. Explica algumas coisas. Pode explicar algumas coisas, mas não serve para tudo. Não serve. Não serve para tudo. Oficial, porque não. você tem aí diferentes sistemas de radar, você tem avistamentos, comportamentos diferentes. Agora, assim, também tem que ponderar. E aí é difícil você explicar para a população em geral, ou para o camarada que consome informação de ufologia, que também tem, às vezes é contraproducente a gente falar que tem, que a ciência pode errar, mas também tem má ciência, né? Recentemente, um grupo de pesquisadores da Ucrânia soltou um paper científico, né, em pré-print, como a gente chama, que é aquela coisa que ainda não foi revisada por pares. Outros cientistas não foram lá analisar e disseram, o cálculo está certo, o cálculo está errado, isso bate, isso não bate. Mas eles fizeram em pré-print uma análise de objetos passando na Ucrânia, né, que eles chamaram de sombras e fantasmas e tal, que eram objetos que estariam passando numa velocidade astronômica e que não tinha explicação para aquilo, que eram 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes a velocidade do som, e que eram objetos voadores não identificados. Um grupo de cientistas da Ucrânia. Aí eles estavam usando uma estratégia de medição que é utilizada em astronomia. Ela não funciona para a atmosfera. Não tem um bom funcionamento na atmosfera. Foi tentado e tal. GSW, um laboratório famoso antigamente na ufologia, tentava Watch, tentava fazer algo próximo disso, que era a análise de interferência da atmosfera, mas se você tiver em Cubatão numa época de poluição, a medida vai ser uma. Se ele tiver com o céu livre, vai ser outra. Então, não funciona. Se você não tiver triangulação, né, lá atrás, a gente falou da geometria, se esquece, você não vai determinar nada. Pois eles fizeram, e o paper foi falado no mundo inteiro. Depois de um tempo, quando foi revisado, a revista fez eles se desculparem, fez eles voltarem atrás. Isso é má ciência, né? A mesma coisa, a história dos orbes, né, dos globulares, dos plasmáticos, vida plasmática. Uhum. Assim, são artigos que têm falhas, ainda não foram revisados por pares, então não dá para sair alardeando ainda, que é, como assim, quem divulgou isso, um dos pesquisadores primeiros a divulgar no Brasil foi o Rodrigo Visoni, ele inclusive alerta isso, não, eu fiz a divulgação da teoria que surgiu, não estou dizendo que seja tudo isso, né? Porque é isso, a gente está apresentando propostas de teorias, só que o camarada da ufologia, em geral, que pesquisou a noite oficial, já sai atacando, dizendo, não está dizendo, isso é ridículo, não, ele não está dizendo, não está atestando nada, não precisa carregar tanto nas tintas, está em discussão. Né, tem até alguns casos que o plasmoide pode encaixar ali eventualmente algum depois, mas noite oficial dos OVNIs, a minha opinião, tá? Sim. Não se encaixa. Também acho que não. Perfeitamente assim. E disse isso, inclusive, para o autor do artigo. Inclusive, acho muito encaixa. E outra coisa, disse inclusive isso, precisa esperar esses papers científicos serem revisados, passarem por um processo que normalmente é demorado. Não é de um dia para o outro, vai ser revisado. A ciência funciona assim, né? E quando eu digo que é contraproducente também dizer que não dá para confiar na ciência, é que ou é isso, ou é aquela coisa de acreditar e ponto. Você compra do jeito que veio, né? Porque se a gente pensar uma noite oficial, 10 dias, porque foi uma onda de 10 dias. Começou antes, depois ainda teve. Aparecendo, descendo, abduzindo pessoas, pousando, entendeu? Um negócio de doido que aconteceu. Sendo detectado em radares, né? Teve relatórios, né? Oficiais, né, que saíram sobre a noite oficial. Isso aqui é um dos relatórios que foram divulgados. Tem relatórios que falam de gravação em vídeo, os vídeos nunca apareceram, né? Os próprios militares falam que era um fenômeno inteligente, né? Inteligente, chegaram... Assim, não forçosamente tripulado, poderia ser algo teleguiado também. E apesar que tinha objetos... Chegaram a dar coletiva de imprensa afirmando isso. Tem a coletiva de imprensa da época. Você sabia que falavam aqui, ó? Sim. Gravação em vídeo. Aqui, ó. Foi feita a gravação em vídeo. Só que esses vídeos a gente nunca viu. Eu tentei pedir também através da LAI esses vídeos, né? E aí me ligou um militar da Força Aérea lá, que trabalhava com isso. Já conhece, né? Eu já sou figurinha carimbada para pedir esses negócios, mas nunca dão nada, né? Sempre dão uma justificativa, mas ele me ligou, falou assim, ó, Edson, os vídeos existem e tal, mas eu vou te dar um toque.
eles reclassificaram tanto que eu pedi os vídeos da Operação Prato e os vídeos da Noite Oficial dos OVNIs. Ele falou, eles reclassificaram os dois. Os vídeos da Operação Prato de 1977 e 78 só serão liberados em 2027 e 2028 e o da Noite Oficial dos OVNIs em 2036. Aí eu falei, então tá bom, né? Até lá eles reclassificam, Júnior. Aí, simplesmente, eles mandaram uma resposta dizendo que não tinham vídeos, que não gravaram. Só que tem americanos que tiveram acesso, por exemplo, aos vídeos da Operação Prato